como guia segura da nossa adoração. Vamos proclamar as grandezas de Deus no Salmo 95 e adorá-lo assim com as suas palavras inerrantes e cheias de verdade e de graça. Salmo 95, todos a uma só voz. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos importantes diante da tua santidade, um Deus vivo, eterno. Nós aqui entendemos e vemos um Deus vivo, que mudou seu nome de Jesus para morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita desse eterno nós. Que nós aqui não esqueçamos jamais esse fato tão importante, que a nossa adoração ao Senhor seja uma adoração livre, agradável diante do Senhor. Teu Santo Espírito fala conosco, Pai querido, através da reverência, da palavra, dos cantos, das orações, tudo que foi feito aqui, Senhor, nessa ceia, é para a glória e honra do Senhor. Nos capacitando em nome de Jesus. Amém.
verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Visto consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Deus, te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza!
força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Palavra de Deus do Salmo 133. Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba à barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Bondoso Deus, cantamos ante a beleza da Tua santidade e a Tua majestade neste lugar, as Tuas glórias. Cantamos, Deus, a Tua vitória em nossas vidas, as perfeições do Teu caráter justo e santo, a Tua magnífica e excelsa santidade que paira sobre nós. E agora, ó Deus, também a perfeição da Tua palavra foi proclamada aos nossos ouvidos. E porque, ó Deus, a nossa carne ainda contém os resíduos do pecado que afetam a nossa mente e inteligência, é que nós rogamos humildemente que o Espírito que a inspirou trabalhe agora em nós, a fim de compreendermos e reter em nossas vidas as bênçãos, as promessas, a iluminação que a Tua palavra contém. Em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados, este é o último salmo desta série de pregações no livro dos Salmos que nós fazemos. Já no último mês, finalzinho do mês passado, durante todo o mês de setembro, nós meditamos e aprendemos um pouco mais da vontade de Deus, do seu caráter, do seu projeto, das suas decisões prescritivas, de suas advertências amorosas, de suas promessas graciosas à luz dos Salmos. Nós chegamos nessa série que nós escolhemos e havemos por bem apresentar à igreja, no último dos Salmos, que é o Salmo 133, que nós passaremos a escutar a voz de Deus nesta noite. O Salmo 133 também faz parte daquela coleçãozinha de salmos que são atribuídos a eles a sua composição, ou pelo menos o seu uso em Israel para as peregrinações, para as subidas, para a ida a Jerusalém, para cumprir o mandamento, uma vontade expressa de Deus para o seu povo, de que o seu povo subisse a Jerusalém para adorar. O grande interesse de Deus em prescrever as festas em Sião, em Jerusalém, para que Israel fosse até lá, é que Deus, de uma maneira misteriosa,
é inconcebível à nossa inteligência, um Deus que é todo suficiente, um Deus que não precisa de coisa alguma, um Deus que é satisfeito em sua glória, um Deus que basta-se a si mesmo, é também um Deus que quer relacionar-se conosco com base em comunhão, em intimidade, em fazer-se conhecer os segredos do seu coração a nós pobres pecadores. Deus ama a comunhão, Deus ama a amizade espiritual conosco, Deus quer entreter-se com a nossa vida, não só se interessa como um pai, como alguém diligente, mas Deus, de alguma maneira, repito, misteriosa, inconcebível, Deus acha prazer na nossa companhia, e Ele quer que essa companhia, que Ele mesmo acha deletante para si, seja comunicada a nós. E nós sabemos, quando detemos o nosso olhar muito cirurgicamente no espelho, e quando nós olhamos as coisas que enxergamos em nós, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as mazelas da nossa alma, a corrupção do nosso coração, nem nós queremos muita intimidade, muita conversa fiada com a gente mesmo. Alguns momentos da vida, nem nós o suportamos. Se pudéssemos, nós saímos correndo de nós mesmos. Aqui não dá para fazer isso. E com pessoas assim, concretamente assim, verdadeiramente assim, Deus tem prazer em relacionar-se. Evidentemente que para suportar-nos, Ele colocou entre Ele, em sua santidade excelsa, e nós, em nossa devastadora pecaminosidade, a presença maravilhosa e excelsa do seu Filho, que assumiu sobre si a nossa pecaminosidade e em sua carne ofereceu a nós a comunhão com esse Deus todo santo. Mas, desde logo, já vimos que o Salmo 133 quer apresentar a mim e a você nessa noite a beleza e a realidade da comunhão que deve expressar-se com Deus e deve ser vivida entre nós. A segunda coisa é a ocasião deste salmo. Embora seja atribuído a Davi na maioria quase que absoluta dos documentos existentes, não há, do ponto de vista da bibliologia, da exegese, da historicidade, muito consenso de que esse salmo seja de Davi. Mas uma coisa quase todos os exegetas têm em comum, que esse salmo possivelmente tenha sido escrito quando Davi foi proclamado e ungido rei lá em Hebrom, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Se você abrir a sua Bíblia nesse texto, você vê que o contexto é que um grupo de homens, um grupo de tribos e de líderes sobem a Hebrom, um lugar preciso lá na Judéia, e eles ungem Davi para ser rei. Ele vai reinar 7 anos, mais ou menos, em Hebrom, e depois todo o tempo, já unido à casa de Israel, em Jerusalém, vai perdurar o seu reinado lá. E neste momento, dizem os estudiosos, por causa da beleza da unidade, da comunhão, daquela imensa diversidade de tribos, clãs, homens e mulheres, vindos dos lugares mais diferentes, naquele momento, estavam desfrutando gozosamente da paz. Um reino dividido, fragmentado, no meio de uma guerra civil praticamente, com muitas mortes. De repente, lá em Hebrom, eles experimentaram a beleza, o refrigério, a alegria e todas as bênçãos da paz estabelecida na comunhão, na unidade daquele povo. E aí esse salmo então foi escrito ou foi composto para dar, digamos assim, visibilidade e perpetuidade àquela atmosfera e aqueles sentimentos que aqueles homens machucados, cansados, desesperançados, que estavam enxergando naquele momento histórico uma bênção de Deus, fazendo repousar a paz sobre as suas vidas. A estrutura desse salmo, ele é bastante interessante. Ele abre dando assim um tom sapiencial. Esta exclamação, se a gente fosse usar o latim como base da modulação da frase, seria como que o ablativo. Oh, como é suave, como é bom, como é doce. É uma exclamação que termina com um tom sapiencial, dizendo assim, está vendo? É bom a comunhão.
Quem não está na comunhão, quem não está na unidade, quem não está com os outros, ou está sozinho, ou está contra todo mundo. A beleza da comunhão é o lugar dos sábios. Os sábios gostam de ajuntar-se aos sábios. Os sábios não gostam de ajuntar-se aos zombadores. Os sábios não gostam de estar à roda dos escarnecedores e também não querem andar isolados e não querem andar escondidos. A roda dos conselheiros, dos sábios, dos homens de bem, causa bem e faz bem a todos. O que dirá os santos? Um santo que não gostasse de estar reunido com os demais santos, não ama a sua própria santidade, despreza a dos outros e escarnece da de Deus. Logo, ele não é santo. Um cristão que não gostasse de associar-se, de unir-se, de participar do santo consórcio dos irmãos na fé, de permanecer unidos e estar onde estão os santos, ele não só tem uma gravíssima e uma débil compreensão do seu chamado à comunhão com o Senhor, como possivelmente ele não tem em si nenhum prazer em Deus. Logo, ele só pode ser inimigo de Deus. De vez em quando, alguns santos soltam estas pérolas, que ele não acha pertinência, não se sente bem com os irmãos. Evidentemente que não se sente bem com os irmãos quem não vive a fraternidade. Não suporta o outro quem não ama, ou quem não está disposto a pagar o preço do amor. E quando você ouve o outro, a pérola mais ou menos assim: eu tenho mais amigos fora da igreja do que na igreja, e me sinto melhor com os amigos de fora que não são crentes, com os irmãos, é a mesma coisa que dizer: eu não gosto de estar com crentes porque eu não sou crente. Eu não gosto de estar com os irmãos porque eu não sou irmão deles. Eu não quero reunir-nos a eles porque a roda dos escarnecedores, dos zombadores, é o meu lugar. Lá eu tenho cadeira cativa. Quando eu estou aqui, é apenas uma verniz. Eu estou ensaiando, interpretando um papel. Eu assumi um viés da religiosidade. Na verdade, eu sou religioso no mesmo viés da superstição. Eu venho sem ter o coração. A minha relação é baseada em qualquer outra coisa, menos na verdade. E menos na verdade do fato da conversão, do novo nascimento. É a religião de aparência, como acontece com todos os outros. O contrário é a mais absoluta verdade. Os santos são atraídos pela santidade. A comunhão é com base neste prazer no Senhor. Nós falamos a semana retrasada, a semana passada, sobre esse prazer em Deus. Em pedir ao Senhor que faça que o nosso coração se derrame, se dilate em inenarrável prazer, em doçuras de amor para com o Senhor, e, evidentemente, para com os santos. Estar com os irmãos deveria ser para nós, e para muitos de nós, graças a Deus, o sumo prazer. Deveria ser assim a própria autocompreensão da nossa vida, o fato de estar com os irmãos. Nós não poderíamos ter nenhum sentido de entender quem nós somos separado desta seiva, desta comunhão. E quando nós nos sentimos mais nós, temos mais realçado a nossa identidade, estamos mais seguros e mais convictos, quando estamos apartados da comunhão, é de se julgar com muito rigor, desapiedadamente, a genuinidade da nossa fé e verdadeiramente se nascemos de novo. Porque nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo, como os membros do nosso corpo estão vitalmente unidos a nós. Quando se amputa um membro do corpo, alguém perde um dedo, uma mão, um pé, um braço, alguma coisa assim, logo, ainda que o corpo em sua inteireza permaneça ali vivo, mesmo que aquele membro esteja aleijado, o mesmo não acontece com o membro amputado. Ainda que sobre vida, e vida em nosso corpo, que nos dê ainda plenitude para muitas outras coisas, ainda que aquele membro não esteja em nós, com o membro apartado, não é a mesma coisa. Você não vê nenhum membro amputado andando por aí. E o dia que você vê, das duas uma, ou aproveita e morre, então você vai para o bairral que está ficando louco, porque não tem nenhuma possibilidade de um membro amputado do corpo ter vida. O Salmo 133 diz que é sábio, preserva a vida, conserva a alegria,
dá a nós bom senso, estabiliza as nossas emoções, dá maturidade aos nossos relacionamentos, prova-nos em nosso crescimento em Cristo, quando nós somos desafiados à vida em comunidade. Se você olhar para o Novo Testamento, a ênfase de Atos Apóstolos eles tinham tudo em comum, de tal maneira que alma, mente e coração era um só, sequer havia necessitado entre eles. E eles viviam se reunindo de casa em casa, e todos os dias no templo, partiam o pão com alegria, enquanto perseveravam lá na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo, inclusive, quando fala dos dons e fala da igreja, ele compara a igreja a um organismo, e não a um organismo vivo, e não uma instituição. Ele fala do corpo, ele não fala de uma estrutura. Ele poderia comparar a igreja como o Estado romano. Olha, nós temos um imperador que é Jesus, nós temos o Senado, que são os presbíteros, nós temos assim, a aristocracia, que são os santos, e todos os outros são a plebe e os escravos. E se ele tivesse feito isso com base na revelação, hoje nós aceitaríamos tal visão da igreja. Mas ele diz que não, que a igreja é um corpo, pé, mão, braço, olho, ouvido, nariz, e até os membros menos honrosos, nós os cobrimos de honra, estamos ligados vitalmente uns aos outros, para dizer que quem está separado do corpo é membro amputado, não há alegria, não há vida. O Salmo 73 fala que esse estar unido à comunhão dos santos também compromete decisivamente sobre, inclusive, a nossa saúde psíquica, emocional, afetiva. Se você der uma olhadinha nas muitas pesquisas sobre o alto índice de suicídio que tem nos países de primeiro mundo, países onde é fácil o acesso à tecnologia, países onde é fácil o acesso à cultura e ao entretenimento, países onde existem políticas públicas que garantam uma série de privilégios e também de direitos aos cidadãos, você vai ver que o alto índice de suicídio tem como base, entre as suas primeiríssimas causas, a solidão. Há relacionamentos frágeis, sem pacto, sem aliança, e ainda que desfrutem de uma série de seguranças e de benesses nesta vida, não tem a mais estrutural e fundamental das necessidades satisfeitas. Relacionamentos maduros, saudáveis, profundos e duradouros. Não por nada, nesses mesmos países, as igrejas estão à míngua, quase desaparecendo. O evangelho não tem relevância, e a própria igreja é mais do que um corpo estranho, é uma titica de nada no meio de um mar de relativismo e de pura leviandade. Aqueles que estão inseridos, por mais doentia que pode ser a nossa comunhão, por mais difíceis que sejam as nossas relações, alguém já comparou muito bem a igreja como um hospital de campanha. Todos nós que estamos aqui estamos feridos de alguma maneira. Alguns feridos no sentimento, outros nas emoções, outros estão feridos financeiramente, outros nunca viram os seus sonhos realizados, uns vêm de frustração em frustração, outros até hoje têm vivido apenas e tão somente assim daquela misericórdia de Deus que é curativa e restauradora de tantas machucaduras que existem em nós. Alguns estão inclusive na UTI. Resta muito pouco de dignidade e de esperança, ainda que tenham maquiado a sua vida com uma série de ornamentos da religião. Mas não importa, é um hospital de campanha, mas o médico dos médicos é o que atende aqui pessoalmente a cada um de nós, e ele tem não só perícia e conhecimento, mas os remédios mais do que suficientes e necessários para dar-nos vida e para remover de nós toda esta enfermidade. Agora, se nós nos furtamos a este hospital, é porque nós também nos furtamos ao atendimento deste médico que só atende aqui. Ele não tem outro convênio.
ele não tem um plano de saúde diferente do que esse estabelecido no Evangelho e atendido na igreja. Melhor dizendo, ele não atende fora da comunhão dos santos. Ele pode fazer um SAMU, de repente, alguém no meio das estradas da vida sofre um atropelo, um acidente qualquer, evidentemente o Senhor vai socorrê-lo onde ele está. Prestará os primeiros socorros. Conforto, consolo, uma palavra, alguns amigos, algumas circunstâncias e alternativas são dadas, mas o tratamento que vai restabelecer, que vai dar vida, que vai devolver àquela pessoa a integridade, liberdade, só acontece neste hospital. Há também quem diga que a igreja, e qualquer igreja, é uma espécie de bairral acomodada. Todos os que estão aqui não são muito certos da cabeça. E é a mais absoluta verdade, porque o pecado causou efeitos noéticos em nossa mente. Nós não vemos sequer a realidade de modo objetivo. Nenhum de nós aqui interpretamos a vida e a história exatamente com base nos fatos, nas verdades vindos de Deus. Cada um de nós temos um pressuposto esquizofrênico, dualista, doentio. Nós vemos a realidade a partir de nós mesmos. Ora, se nós não entendemos nem o que sentimos, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, se nós nem sequer conseguimos fazer o bem que nós devíamos fazer, mas o mal que nós não queremos, esse nós fazemos, e nós não nos compreendemos, e Paulo clamou, miserável homem que sou, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pela comunhão dos santos, graças a Deus por esse hospital de loucos. Sabe por quê? Porque aquela loucura para os homens é sabedoria para Deus. A sabedoria dos homens, essa sim, é loucura para Deus. Por isso que a comunhão, estar na igreja, é uma bênção profundamente terapêutica. O Senhor refaz a tessitura integral da nossa existência e cuida de nós a partir dos nossos problemas. O ponto de partida é a sua cruz, mas Ele trata de nós de maneira diferente. Ninguém aqui... Todos nós recebemos a mesma misericórdia e a mesma graça, mas não na mesma proporção, não do mesmo jeito, não sobre as mesmas coisas, não sobre a mesma prescrição. Deus tratou-nos conforme a nossa mais absoluta distinção espiritual, moral e histórica. Ou seja, Deus cuidou-nos de nós, cuidando de nós singularmente. Há uma outra coisa interessante nesse salmo, que são as símiles, ou as metáforas. Ele usa duas símiles ou duas metáforas aí. A primeira delas é a do óleo, e a segunda a do orvalho. Diz que os irmãos, quando vivem juntos, bem unidos, é como o óleo que colocaram na cabeça de Arão, desce pela barba até a orla do seu manto. Existem duas interpretações básicas para essas daí. Uma das interpretações é a que o óleo tem propriedades refrescantes e medicinais para aqueles que estavam lá. Até hoje, quem mora num lugar desertificado, o sol e um ambiente inóspito, por ser arenoso ou alto índice de sódio no ar por causa do sal, da salinização, a pele fica muito ressecada e quase quebradiça. Você nunca teve que usar manteiga de cacau nos lábios de vez em quando por causa do frio? No calor, para alguns fazem a mesma coisa. Então, usava-se esse óleo para dar esses cremes que as mulheres usam. Tem mulher que usa tanto creme na hora de dormir que não sei como que para na cama, não escorrega. Então, pois é, aqueles óleos lá, talvez eles usavam aquilo também para dar uma refrescada. Mas, se tiver uma fidelidade mais crítica ao texto, está falando da unção sacerdotal de Arão. E Arão, como sumo sacerdote, ele tinha duas grandes responsabilidades. A primeira delas era manter a comunhão e o relacionamento possível entre o povo e Deus, por meio da mediação sacerdotal. E, ao mesmo tempo, por meio dos sacrifícios pacíficos e das ofertas, ele tinha que manter a comunhão entre o próprio povo. E tudo com base na sua consagração. E é exatamente isso que o Salmo quer dizer.
quando os irmãos estão unidos, de alguma maneira misteriosa sobre eles está esta unção que os torna consagrados exclusivos para ter comunhão com Deus e comunhão consigo mesmos. Portanto, a unção que recebemos é que, de tal maneira unidos a Deus e tendo relacionamento com Ele, que nós refletimos e projetamos este relacionamento entre nós. Alguém brigado, irreconciliado, que não tenha comunhão com Deus, não há de ter comunhão conosco, não consegue. Poderá ter no máximo uma amizade com base em coisas humanas, mas comunhão não. A símile do orvalho tem uma outra distinção. Vocês sabem que não existem precipitações pluviométricas. Estou me sentindo a mulher do tempo agora falando, né? Não existe chuva, para ser mais claro. Quase nunca, ou muito de vez em quando, cada 100 anos, ou nunca naquelas regiões. Mas quanto mais perto do Hermon, mais perto de Sião, mais precipitações de orvalho tem. E o orvalho, por ele, uma chuva torrencial, ela não faz bem aos lugares desérticos. Porque a chuva, quando desce, estou falando aqui do meu ponto de vista de agrônomo, tá? Por isso que entendam bem o que eu estou dizendo. A chuva torrencial, quando desce, ela bate na terra seca, ressequida, ela corre e vai embora e pouco ela resolve o problema. Agora o orvalho, ele vai caindo de mansinho, mansamente, de modo bem mineiro, vai lá como quem não quer nada, vai quebrantando a sequidão, vai penetrando os sulcos da terra, vai tornando maleável aquilo ali, até que seja propício à vida, e a manutenção deste ciclo virtuoso vai dando fruição, flores, vida verdejante, e aquilo que é deserto, inóspito, que mata, de repente é uma lembrança do paraíso. É uma visão beatífica, é quase que um oásis. No meio de tanta morte, existe vida por causa dessa precipitação do orvalho. E o que fala o Salmo? Pois é, neste vale de lágrimas, como diria a oração, a reza, né, que é o mundo, no meio dessa sequidão toda, nós que vivemos a vida com os pés no chão, que temos dificuldades, ficamos doentes, temos decepções, dificuldades, desilusões, o cristianismo, o evangelho, não é um salvo-conduto para a felicidade. Nós que atravessamos esse mundo em meio às muitas dificuldades, encontramos na comunhão dos santos este orvalho que refrigera as nossas vidas, que retempera as nossas forças, que devolve graça, que nos enche de esperanças. E em alguns contextos, permite até que nós consigamos rir de nossas próprias pequenas desgraças do dia a dia. Que permite a nós, que nos dá o direito de ser quem somos, sem ser julgados e sem precisar sequer provar a validade da nossa existência. Porque na comunhão dos santos somos aceitos, assim como nós somos. E isso retempera, descansa, nos faz caminhar com segurança, poder recomeçar de novo. Mas como que nós vamos aplicar isso à nossa vida? Eu, pelo menos, elenquei 4 pontos que passo a dizer. Primeiro, o Salmo 133, ele só é entendido à luz de João 17, 21. No livro do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus pede algo mais ou menos assim ao seu Pai. Pai, que todos sejam um. De que maneira? Como eu e o Senhor somos um. Que eles também sejam um. Ou seja, só há possibilidade de você sentir algum prazer verdadeiro na vida cristã se você tem comunhão íntima com o Pai. Se não, vá por mim. Os santos incomodam muito. A gente podia cantar. Um santo incomoda muita gente. 2 santos incomodam muito mais. É verdade.
3, e 4, e 5, e 6 incomodam. A nossa vida deveria incomodar as pessoas quando elas não têm comunhão com Deus. Eu já disse mais de uma vez, entrando um pecador público e notório por estas portas, e sentando-se em nossos bancos, e sentindo-se bem, não incomodado, seguro, agradável, significa que ele encontrou aqui exatamente os seus iguais. Se ele se sente aqui tão confortável como ele se sente com os seus amigos lá, eu não sei onde, há alguma coisa estranha. Evidentemente, não é para ele sentir mal porque nós fomos grosseiros, superiores, arrogantes, prepotentes, donos da verdade e nos sinalizamos para ele que somos melhores do que ele. Mas ele deve sentir-se constrangido no íntimo do seu coração, no fundo da sua alma, sem que ninguém lhe diga uma única palavra. Ele deve sentir no seu coração aquilo que Moisés ouviu no dia da sarça: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas, terra santa é, porque os santos estão aqui. Porque a nossa vida deveria recender no ar o bom odor do Cristo, que é odor de morte para aqueles que não creem. Portanto, a unidade, a comunhão, a santidade da igreja começa quando cada cristão, em particular, tem um relacionamento profundo, verdadeiro, íntimo, gozoso, fiel. E olhem, isso é responsabilidade sua. Não adianta culpar o pastor, eu já tenho as costas largas mesmo, porque pastor é como um mordomo em filme da Agatha Christie, né? Ele é sempre o culpado. Ele não viu, ele não estava, ele sequer foi informado, mas com certeza foi ele. E se ele não está, é um dos presbíteros. É sempre assim. Mas nesse quesito, eu não posso ir por você fazer uma relação de intimidade, senão eu seria sacerdote de novo. Porque o padre, o sacerdote, ele se coloca entre o povo e Deus, ele faz a mediação. Eu não faço isso. Pelo menos não faço mais. Você é o único responsável por ter essa comunhão, esta relação de intimidade com Deus. Então, só haverá comunhão na igreja, só haverá unidade na igreja, com base em que cada crente, pelas escrituras, pela oração, pela piedade, tenha comunhão. Senão, aí não me sinto mais à vontade na igreja. Você não tem mais relação com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui e vai para uma outra comunidade. Lá vai ser bacana, eles vão te acolher, vai ser legal, o pastor vai te bajular. Ainda mais pastor, quando é pescador de aquário, ele vai achar que é um mal barato, vai jogar a tarrafa dele no aquário, pega o peixinho dele lá, não sei o quê. Durante um tempo vai ser bom. Mas se a sua relação com Deus continuar pífia, não vai demorar muito, vai ser jogada na sua face todas as misérias, as dificuldades, a limitação, a pobreza, a indigência daquelas pessoas, e você de novo não vai sentir-se bem lá. E o que é pior, né? Assim como no casamento, quando não são satisfeitas as necessidades de ambos, um dos dois, fraquejando, sempre busca satisfação em outros recantos, em outros abraços. Também acontece com o cristão, quando não tem um relacionamento de intimidade com Deus. A relação com a igreja não fica bacana. E ele começa a buscar satisfação em outras coisas. No bar, no baile, no entretenimento, nos passeios e outras coisas, de tal maneira que, assim como no casamento, vai desertando das suas responsabilidades e de seus privilégios, na igreja também vai desertando dos seus privilégios e da sua honra de pertencer a Cristo e ao seu povo. E lá, assim como acontece o adultério, que mata ele mesmo, que mata a esposa e que faz os filhos adoecer, também acontece na igreja. Também acontece com os irmãos. Também acontece consigo mesmo. Mas há uma outra coisa que eu acho interessante, é que esta comunhão na adoração é agradável a Deus. Deus ama a comunhão entre nós. Deus tem prazer em ver seus filhos reunidos.
Olha, a minha família, que já não é muito grande, não a minha família, eu, Thalita e Regina, mas a minha família de origem, de onde eu vim, que já não era muito grande, quando o cabeça morreu, a família desintegrou-se. Como o segundo lugar-tenente, depois do cabeça morreu, desintegrou o resto que tinha. Porque os irmãos se encontravam todos na casa da mãe e do pai. Todos os tios, com as mulheres, com os filhos, e a casa vivia sempre cheia. Mas morreu meu avô, morreu minha avó, ninguém mais foi se encontrando, de repente cada um foi viver sua vida. Tem tios, tem aí uns 25 anos que eu não vejo. E nem sei se está vivo. Não vejo mais. E eu me lembro da minha infância, na minha adolescência, de vê-los, ou se não todo final de semana, pelo menos em todas as grandes ocasiões. Em todas, eu me encontrava com eles. Isso me dava um senso de pertença, de realidade, de referências. A mesma coisa deve acontecer com a igreja. Em cada ajuntamento, o Pai, que é Deus, é agradado. A carta aos Romanos diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo, para que em um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versículos 5 e 6. Deus quer a unidade, porque na unidade Ele é mais glorificado. Deus quer a comunhão entre nós, porque assim o nosso culto é mais agradável a Ele. Deus se alegra quando os irmãos vivem juntos. Não é bom só para nós. De alguma maneira, repito e digo com toda reverência, de alguma maneira, Deus acha bom e deixa-se tocar pela beleza da comunhão que existe entre nós. 3. Apartar-se da comunhão com os irmãos não é algo bom para a vida cristã. O cristão, quanto mais longe da comunhão ele está, digo e repito, mais longe do Senhor Jesus também. Sabiam disso? Vocês lembram do que tem no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? O que acontece lá? O apóstolo Paulo, tecnicamente, alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas se estivesse a pé, ele caiu de joelhos. Se tivesse de qualquer outra coisa, o fato é que ele caiu, uma luz forte brilhou, e uma voz saindo da luz disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, mas Paulo nem conheceu o Senhor Jesus, como que ele perseguiu o Senhor Jesus? Quem que Paulo perseguia? Quem que Paulo perseguia? Tem um outro nome técnico. Quem que Paulo perseguia? A igreja, os que eram do caminho, os cristãos, a família da fé. Paulo não tinha nada pessoalmente contra as pessoas. Paulo tinha contra as pessoas que criam em Jesus. Ele nunca mandou alguém para a cadeia porque ele tivesse alguma coisa contra aquela pessoa, mas pelo fato de reunirem-se em nome de Jesus, pelo fato de celebrarem a fé, pelo fato de ensinarem em nome de Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus, quando aparece, não diz assim: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Por que persegues os meus discípulos? Por que persegues aqueles que creem em mim? Saulo, por que me persegues? Porque perseguindo a igreja, persegues a mim. Porque eu sou o cabeça dessa igreja e eles são membros do meu corpo. Portanto, quem aparta-se desta comunhão, aparta-se necessariamente da cabeça. E quanto mais tempo você fica sem vir, quanto mais tempo você aparta-se, esfria, mais distante vai ficando. E diz assim a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Seria até legal que você abrisse a sua Bíblia. Hebreus 10, 24 a 25. Diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, quanto mais próximos da vinda do Senhor,
Quanto mais iminente é a volta gloriosa de Cristo para julgar os vivos e os mortos, quanto mais perto de nós o tribunal será aberto e nós seremos convocados, tanto mais é necessário que você vire para o seu irmão, como eu gostaria de ser um pastor pentecostal e dizer assim, vire para o seu irmão do lado e diga assim, ei, vamos à igreja, ei, vamos à comunidade, celebre conosco. É que eu não consigo fazer isso, mas você deveria fazer para os seus filhos, para você mesmo, para sua esposa, para os seus amigos. Não fazer o papel do advogado do diabo. Não vai na igreja mais não. Nossa, lá está difícil ultimamente. A Bíblia recomenda o contrário. Ainda que por um período, por certo tempo, as coisas não estejam tão bem entre nós, porque o diabo fica peneirando a igreja, respira áreas de morte contra nós, porque a nossa pecaminosidade latente às vezes aflora. Mesmo assim, devemos uns aos outros. O que fala o autor de Hebreus? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquele tempo já tinha presbiteriano. É incrível como presbiteriano é uma coisa que acompanha a história da igreja. Falta muito na igreja. Quarta-feira é um fracasso, né? Meia dúzia aí. Mas de domingo também tem alguns que têm outros programas. É porque tem outros deuses, outros ídolos, né? Concorrendo. Concorrência não está fácil para ninguém, não. Nem para o evangelho. Nunca esteve. Mas está comprometido ultimamente. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. E para você não sair depois maldando a minha excelsa e nobre pessoa, quem disse isso foi o autor da carta aos Hebreus, não foi o reverendo Luiz Fernando. E eu não sei quem escreveu a carta aos Hebreus, mas eu sei que não fui eu. E é a palavra de Deus. Último, ninguém será abundante na obra do Senhor se viver apartado, não terá vida. João 15 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Quando o caule, o tronco, não está ligado, não passa a seiva, ele não tem vida, ele morre. E sabe como termina o Salmo 133? Ali, onde os irmãos estão reunidos, quando os santos estão juntos, quando há alegria entre eles, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Só há vida no ajuntamento. Só há vida na comunhão dos santos. Não se engane. Não se deixe convencer pelos igreja, estou fora. Não se deixe convencer por aqueles que ficam dizendo para você que não é importante a igreja, que não é importante a estrutura, que não é importante o culto, que não é importante o corpo de doutrina. Estas coisas, elas não são mesmo essenciais, mas são necessárias. De fato, elas não indicam que o reino de Deus está entre nós, mas elas asseguram que as coisas que nós fazemos pertencem ao reino de Deus. Pertencem ao reino de Deus. Irmãos, a palavra desta noite do Salmo 133 é uma palavra de ânimo, uma palavra mimosa, de consolo. Eu amei ler o Salmo 133 essa semana inteira para fazer este sermão. Eu amei perder 5, 6, 7, 8 horas praticamente num dia para fazer uma exegese minimamente aceitável para pregar nesta noite. Porque eu aprendi como é bom, como é suave tê-los em minha vida. Como é libertador, refrescante. Como é abençoador saber que eu tenho irmãos para chamar de meus irmãos. Não são perfeitos. Não pense vocês que são perfeitos. Simpatia também não é exatamente uma prerrogativa de muitos de nós. Mas estas coisas são incidentais. O importante foi o lavar regenerador de Cristo. O importante foi a vida nova dada a nós. O importante foi que nós, apesar de todas as implicâncias, e olha que alguns de nós somos chatos, cri-cri, pernilongo de galocha, mas podemos nos amar,
nós podemos receber amor, nós encontramos guarida, nós nos reconhecemos. Nós não somos como os que pertencem às sociedades secretas, que precisam de sinais, gestos, cacuetes e outras coisas mais para pedir ajuda. Eu posso ligar para o Railton, ligar para o Lúcio, para a Kátia. Você pode me ligar e dizer: irmão, ore por mim, vem orar comigo. Posso ir na sua casa e chorar as minhas pitangas? E qualquer outro auxílio e ajuda nós podemos encontrar nos irmãos. Agora, se você não se sente aceito, se você não se sente amado, se você não se sente acolhido, pode ser que de fato estejamos com as relações estremecidas por algum problema. Mas fundamentalmente, o seu problema é com o Senhor Jesus. Você precisa discutir a relação com Deus. Não sei como é na sua casa. De vez em sabe, da nossa parte, nunca parte essa brilhante ideia. Mas de vez em quando a Regina quer discutir a relação. Mas, precisamos conversar, amor. Tem algumas coisas aqui em casa. Aí você já sabe que não existe conversa, é monólogo, né? No máximo que a gente faz é... É o neto da vida. Pois é. Às vezes as mulheres querem discutir a relação. Mas eu quero convidar você a discutir relação com o Senhor. Só que eu vou dizer uma coisa. Assim como lá em casa a Regina tem sempre a razão, quando você for discutir relação com Deus, Ele terá sempre a razão. Sempre a razão. Sempre a razão. Por isso eu quero convidar você nessa noite para sentir-se mais membro, mais amado, mais acolhido. Deixe-se acolher mais e acolha mais o cabeça desta igreja, que não sou eu, não somos nós conselhos, não é ninguém a não ser o Senhor Jesus. É Ele que determina o nosso bem-estar aqui. E é nós que usufruímos ou não das bênçãos derramadas nesse lugar, como óleo pela barba de Arão, ou como o orvalho que desce do irmão. Que Deus ajude a mim e a você a termos de tal maneira um verdadeiro e profundo relacionamento com o Senhor Jesus, para que nos sintamos membros da família da fé, amados e acolhidos, respeitados e prestigiados, corrigidos e exortados, tudo por causa deste amor de Deus, manifestado também no ajuntamento dos seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Fiquemos em pé e vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê comunhão, que nos dê unidade, e eu peço para que o André Soares ore, para que Deus nos dê comunhão, e nos dê unidade, e nos dê amor. Peço ao presbítero Emerson, para que ore por todos os que estão afastados, desanimados e cansados. E eu peço para o Paulo Anacleto, para que ore por este conselho, para que nós façamos de tudo, para que os irmãos reconheçam que a unidade é uma bênção. André, Emerson e Paulo, oremos. Momento que estamos passando aqui, Senhor, na tua casa. Já louvamos o teu santo nome, já ouvimos a tua palavra, Pai. E que desde já, ó Deus, atendidos, Senhor, pela tua palavra e necessitados através dela, Pai, nós possamos reveramente, Senhor, encontrarmos guaridas, Senhor, nela, na tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa estar fazendo com que as nossas ações, as nossas mentes possam ser envolvidas por Ele, ó Pai, para transformar diariamente as nossas vidas. Pai querido, nós queremos a Tua bênção, Senhor, para esta Tua igreja, para cada membro aqui presente, em cada família aqui representada, que a Tua comunhão, ó Deus, que a união, a unidade do Espírito Santo, e o amor infinito dado naquela cruz através de teu Filho Jesus, que possa, Senhor, conduzir as nossas vidas, conduzir, Senhor, as nossas famílias, para que possamos, Senhor, sermos frutos, Senhor, do teu amor.
É em nome do Senhor Jesus que nós rogamos imensamente, Senhor, isso em nossas vidas e para esta igreja. Amém, Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela ação da Tua palavra em nossas vidas nesta noite. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio e pela alegria de poder, Senhor, ouvir a Tua voz. E Pai, faça, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Pai Santo, agora nós clamamos, Senhor, por todos aqueles, ó Deus, que estão feridos, cativos e oprimidos, ó Pai, pela ação de Satanás. Que o Senhor os liberte, ó Pai, e que o Senhor os traga, ó Deus, para a Tua maravilhosa luz. Pai Santo, opera, Senhor, nestas vidas, conforme o Teu querer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela comunhão dos irmãos nessa noite e a Sua palavra que nos ilumina. Pedimos, Senhor, pelos presbíteros eleitos para orientar e conduzir o rebanho desta igreja. Pedimos, Senhor, que eles saibam procurar e receber a sabedoria que vem do alto para promover a comunhão e a união dos santos dessa igreja. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos por este culto e por este sacramento que agora estamos ministrando, para que a comunhão nos elementos seja pela fé a comunhão com o Senhor e pelo amor a comunhão entre nós. Permanece conosco reunidos aqui, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. A gente pode sentar um minutinho? O gesto de pegar o pão e tomar o cálice, este gesto é conhecido desde sempre na tradição da igreja, à luz da Bíblia, de comunhão. Ninguém poderá ter comunhão com esta mesa se não tiver comunhão com Deus, se não tiver comunhão com os irmãos. Este sacramento nada mais é do que um espelho, do que um reflexo, e ao mesmo tempo de que um sinal que aponta. Os que tomam deste pão, os que bebem deste cálice, estão nesta relação de intimidade com o Senhor e nesta relação fraterna e pactual com os irmãos. Agora é hora de você passar esta relação em face do Senhor, escrutinar a própria vida e o próprio coração e ver em que níveis se encontram tais relacionamentos com o Senhor e com os irmãos. Não encontrando nada que prejudique ou que importe que você não tome deste sacramento, estenda sua mão graciosamente e receba através desses elementos, pela fé, a bênção e a vida que ele contém. Preparemos para a ceia do Senhor.
Fiquemos em pé, oremos. Deus Santo, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de termos participado desse culto, movidos pelo Teu Espírito, atraídos pelo Teu amor. Te louvamos, ó Deus, por esse sacramento que acabamos de participar, que nos dá, ó Deus, a identidade de povo santo, escolhido pelo Senhor, eleito pelo Senhor e comprado no sangue de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Também, ó Deus, pelos nossos irmãos que nos acompanham pela rádio. Que o Senhor, ó Deus, os alcance conforme a tua misericórdia e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, maculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.